E aí pessoal, aqui é Leonardo Vieira. Eu vou estar mostrando para vocês como fazer um fly usando o Affinity Design. O Affinity Design é um programa novo para mim. Eu particularmente tenho uma semana que eu estou usando ele. Eu comecei a usar o Affinity e gostei demais do Affinity, cara. Para mim ele não deve em nada, não peca em nada, não perde em nada também. Eu, na minha opinião, achei mais um programa mais cru, digamos assim. Ele é um programa mais puro, né? Ele não tem muita coisa, é um programa mais leve. E a pessoa consegue ter uma usabilidade boa dele. Então, o cara que já sabe os fundamentos, o cara que já sabe iluminação, o cara que já sabe composição, ele não vai ter problema em usar o Affinity, ele não vai ter problema em nada. Inclusive o cara que começar a usar o Affinity do zero, sem antes de ser design, começar a estudar a composição, a estudar cores, tudo mais, começando do Affinity, ele consegue ter um resultado, o mesmo resultado que um cara que começa no Photoshop. Inclusive ele pode até achar o Affinity melhor que o Photoshop se ele começar com Affinity. Então, hoje eu vou estar mostrando para vocês como é possível fazer um fly no Affinity, como fazer. E aí vou estar mostrando um pouco das ferramentas também. Então aqui a gente tem um flyer que eu fiz aqui de amostra. Esse flyer é um flyer fictício do Ivo Brau. Não conheço o cara. Tive que redesenhar a marca dele que eu não encontrei. Mas usei aqui o Affinity Design. E para montar o flyer usei o Affinity Photo. Nesse tutorial eu vou estar mostrando para vocês isso agora. Então, como no Photoshop a gente vai aqui em arquivo. Vai em novo, né? Ou Ctrl N. Eu deixo aqui em web, personalizado, pixels. Gosto de trabalhar com pixels. 1200, que como eu usava no Photoshop. E 72 pixels, porque como é uma imagem para internet, não tem diferença de 72 pixels para 300 pixels. Na internet, sempre eu uso 72 pixels e 1200 por 1200. Então eu dou um OK. Vai abrir um arquivo aqui sem camada. E eu vou começar a incluir minhas imagens, igual eu fiz nesse fly. Vou aqui acrescentar primeiro a imagem do show. Vou aqui na minha pasta onde eu separei as imagens. Downloads e vou aqui arrastar a imagem do show. E jogo lá no programa. Seleciono aqui a ferramenta de seleção e vou com Ctrl, pressionando Ctrl, eu vou diminuir a imagem proporcionalmente. Vou deixar aqui zerado em cima, vai sobrar um espaço embaixo. O que eu vou fazer? Vou criar uma nova camada, jogar para baixo. Vou jogar logo aqui a do Ivo em cima, né? Ferramenta de seleção, com Ctrl segurado, apertando Ctrl, vou diminuir a imagem proporcionalmente. Vou botar ele aqui no meio, né? Então vou aqui na ferramenta de conta-gotas, no local mais escuro aqui em cima. Eu vou dar uma apertada, ele vai vir para a cor de primeiro plano. Segurando, vou aqui no balde e jogo a cor azul aqui. Crio uma máscara na camada do público. Selecionando o pincel, eu vou tirar um pouco desse, com a cor preta aqui, ó, de primeiro plano. Vou tirar um pouco aqui. Como vocês podem ver, não tem diferença nenhuma do Photoshop. Ele é mais leve e tudo mais. Eu não senti tanta falta assim, não. É como se você fosse um desenhista ou um pintor e mudasse de pincel, mudasse de marca de tinta. O cara que já sabe pintar, ele não tem problemas em usar outro programa. Ele apenas procura onde estão os fundamentos e usa o que ele já sabe. Deixa eu ver.
Deixa eu lembrar o que eu fiz aqui. Vou adicionar as caixas de som, né? Aqui do Evo. Arrasta e solta. Igual como qualquer outro programa de edição de imagem. Jogo aqui para baixo do Evo Brawl. Como vocês podem ver, aparece aqui, ó, uma barra pequena nessa região aqui, ó, do começo da palavra Evo até no final. É quando eu quero jogar uma imagem para dentro da camada do Evo. Se eu pressionar um pouco mais para baixo, pode ver que ela preenche até a outra ponta ali. É quando eu vou jogar para baixo da camada do Evo. Se eu jogar ele aqui na metade, ó, dando a barrinha aqui daqui para cá, ela vai jogar dentro da camada do Evo e vai acontecer isso. Então o que acontece? Ela fica dentro da imagem do Evo, como se fosse um Power Clip no CorelDRAW. É quando você joga uma camada em cima de outra camada. Então segura aqui até aparecer a barra completa, ela vai jogar para baixo. Dou um Ctrl J, afasta aqui, com o botão direito aperto, transformar e inverter horizontalmente. Vou botar aqui de forma que ela fique alinhada, né? Vou adicionar as outras caixas de som. Vou na arrasta e solta também. Segurando o Ctrl eu vou diminuir ela. Vou jogar a caixa de som aqui. Jogo ela lá para baixo das camadas. Dou um Ctrl J, afasto ela aqui e jogo para baixo da camada da outra caixa de som. E é isso aí. Vou jogar essa aqui para cima para mim selecionar essas três e afastar um pouco mais para dentro do Evo. Então vai ficar assim. Deixa eu apagar essa. Pega essas três, aperto Ctrl J, trago para o lado. Com o botão direito eu vou em transformar, inverter horizontalmente e alinho aqui. Não tá tão alinhado ali, agora sim. Beleza, vou trazer o Evo Brawl um pouco aqui. Bem aí. O que eu vou fazer? Vou segurar aqui na última caixa de som. Com Shift selecionado, eu vou selecionar todos os sons e apertar Ctrl G, igualzinho no Photoshop. Vou nomear a camada como caixas de som. O que eu vou fazer agora? Vocês podem ver que o fundo aqui é meio azulado, meio por magenta, um rosa, sei lá. Essa cor aqui. Eu vou aqui nos ajustes, assim como no Photoshop, novamente dizendo. Vou em curvas. Aqui em curvas eu vou clarear um pouco. E aqui, enquanto eu edito curvas, eu posso estar jogando para dentro da camada do grupo da caixa de som. Isso vai estar vinculando apenas a esse grupo. Então, ó, posso editar aqui apenas as caixas de som. Vou aqui no vermelho. Vou tirar o vermelho um pouquinho. No verde eu vou... Deixa eu ver, vou tirar também um pouco do verde, igual eu tirei o vermelho, e no azul vou adicionar azul para a caixa de som ficar azulada. Deixa eu ver o que eu posso mais fazer aqui. Vou pôr a sombra um pouco mais azulada também e o brilho vou manter. Vocês vão deixar o gráfico exatamente igual tá aí, se vocês usarem a mesma imagem, que eu vou estar disponibilizando aqui na descrição do vídeo. E posso fechar aqui, já está editado. A diferença de antes é essa aqui. Uma imagem totalmente fora, agora uma imagem dentro. Então, vou minimizar aqui. Vou aqui no Evo. Vou em ajustes, curvas. Vou estourar um pouco a camada do Evo. Aumentando o azul. Vou exagerar um pouco no azul. Deixa eu ver, vou tirar um pouco do vermelho. E vou deixar assim.
Vou vincular dentro da camada do Evo, aperto Ctrl I, assim como no Photoshop, para inverter a camada e deixar tudo preto. Aperto X, vou aqui, vou adicionar cor branca e vou começar adicionando brilho aqui no Evo. Antes de adicionar esse brilho, eu vou em um Curves de novo. Vou adicionar um pouco de brilho. Vou adicionar um pouco do azul. Deixar bem aqui. Então, aí. Vê que ele tá mais dentro. Agora eu vou aqui, né, que nós fizemos, inverter uma camada e vou adicionar um pouco de brilho azul ao redor do Evo. Porque tudo que tem uma iluminação brilha. Onde a iluminação pega, ela modifica um pouco. Então, precisamos modificar aqui. Esse é o brilho que a iluminação traseira dá nele. Clico aqui no Evo, ponho uma máscara. Vou aqui no pincel, aumento um pouco ele. É o mesmo colchete do Photoshop também. Inverto o primeiro plano aqui e vou tirar um pouco aqui do Evo. E posso fazer mais ainda, selecionar a camada das caixas de som e tirar um pouco do Evo aqui, meio que jogando um pouco pro primeiro plano e confundindo aqui a camada do Evo com a caixa de som. Então o que acontece? Agora vamos minimizar aqui. Vou jogar a camada do... Vou abrir aqui o Affinity Design. O Affinity Design ele é como se fosse o CorelDRAW, como se fosse o Illustrator também. Só que da empresa Affinity. Vou esperar ele abrir aqui. Abriu. Cheguei aqui na pasta. Deixei aqui EvoBraw desenhado já. Vou aqui, ó, Affinity Design Beta. Vou abrir o arquivo. Aqui ele tá preto. Só que lá no Photoshop eu vou usar ele na cor branca. Então eu vou botar aqui na cor branca, ó, a paleta de cores. Vou selecionar ele aqui, aperto Ctrl C. Vou lá na Finifoto e aperto Ctrl V. Ele vai colar aqui separadamente. Seleciono tudo. Agrupo eles. E vou deixar aqui EvoBraw. Vou deixar assim por enquanto. Vou aqui em Effects. Vou jogar uma sombra externa. Deixa eu ver, eu lembro que é 15 54 74. É a cor que estamos usando ali. O que eu vou fazer? Vou aumentar aqui, vou aumentar aqui. Ver como é que tá ficando aqui, ó. Vem aqui em normal, multiply, vou tirar um pouco aqui. Deixar aqui sombreamento de leve. Ali o nome do EvoBraw. Já tá quase pronto aqui. Vou clicar aqui na camada do pixel, né? Que é o background. Vou abrir aqui a pasta e jogar uma textura de flyer, né? Jogo aqui dentro. Seleciono. Vou botar em cima da camada do background. E vou botar aqui em... Deixa eu ver. Sobrepor. Vou sobrepor. Cara, eu vou deixar em... Vou deixar em adicionar. Ficou legal.
tirar um pouco aqui. Vou deixar em adicionar mesmo. Agora o que eu vou fazer? Vou aqui na camada do show, né? Clico aqui, ó, em filtros em tempo real e vou adicionar uma vinheta. Olha como é a vinheta aqui. Exposição bem baixa. A rigidez eu vou tirar bastante. E no redimensional eu vou aumentar um pouco aqui até 131. A forma eu vou abrir total. 131, 49 menos 2. Vou fechar. Agora eu vou aqui no background e adiciono a mesma coisa. Vinheta. Menos um pouco aqui. Aqui menos ainda. 131. Vai ficar igual no anterior. Não ficar uma vinheta desalinhada, né? E vou aqui abrir um pouquinho aqui. Na rigidez eu vou fazer isso aqui. Então tá aí nossa vinheta. Nosso cantor. Tudo agrupadinho. Vou agrupar o background agora. Ctrl G. Vai ficar uma coisa só. Na verdade, Ctrl Z aqui. E vou adicionar o plano de fundo do show também. Então tá aqui nosso fundo. Nossas caixas de som. Nosso cantor. E a marca do cantor. Eu vou aqui no quadrado. E vou fazer 2 quadrados aqui. De forma alinhada. Aqui eu vou tirar o preenchimento. Vou adicionar um contorno. Liso mesmo. Com a largura de... Deixa eu ver... 3. Vou aqui. Vou jogar ele lá para cima. Acima de todas as camadas. Ctrl J. E vou jogar aqui pro outro lado. Ver que já tem as linhas as guias de alinhamento. Ela já consegue me ajudar ali. Vou aqui na ferramenta de texto. Clico no primeiro retângulo ali para a camada ir para cima. Vou escrever ingressos. Dou um enter. www.compreaqui.com. Ctrl A, vou deixar tudo branco aqui. Vou alinhar o centro. Ferramenta de seleção vou aumentar um pouquinho aqui. Tá ótimo. Vou alinhar na base. Dou 2 cliques novamente. Tá escrito errado. Compre aqui. Ctrl A. E vou selecionar a fonte Amarante. Gosto muito dessa fonte. Ela é bem legal. Mas uma dica que eu dou é não se apegue à fonte. Às vezes você quer criar um fly. Ele é de um segmento, mas você gosta tanto de uma fonte de outro segmento que você acaba usando aquela fonte para tudo. E isso não é interessante, porque seu trabalho fica meio comprometido. Vou aqui no... Aqui eu vou duplicar de novo. Aqui eu vou escrever Open, dou Enter, Bar. Vou aumentar um pouco isso aqui. E vou diminuir de acordo com... Aí. Aqui no outro eu vou escrever... Deixa eu ver aqui... 16 de janeiro. Vou aqui no Open Bar, dou Ctrl J de novo. Alinho aqui. 16, dou Enter, janeiro. Vou aqui no 16. Vou no tamanho da fonte e vou aumentar só o 16. Aí tá no tamanho bom. Vou baixar aqui e alinhar ao centro, né? Então tá aí. Esse aqui é o nosso fly. Você pode estar aumentando um pouco aqui. Não gosto de aumentar tanto as informações porque fica parecendo que eu quero mostrar tudo de uma vez. E não é isso que eu quero.
Eu vou chegar aqui, seleciono todas essas informações, vou apertar Ctrl G, agrupar e vou escrever informações. Dou um Enter. Essas caixas de som, pode ver que esse vermelho dela tá muito fora do contexto. Então eu vou aqui, clico na caixa de som e vou adicionar um efeito de mapa de degradê. Vou apertar aqui no meio, vou excluir esse aqui. Vou escolher um azul de acordo com o que estávamos usando. Esse azul aqui tá bom. Vou aqui no outro azul. Vou pôr ele um pouco mais escuro que o outro. E vou fechar aqui. Vou adicionar dentro do grupo das caixas de som. Aperto 2 vezes e posso ajustar novamente. Acho que aqui tá bom. E esse aqui eu vou ajustar um pouco mais pro... Esse aqui eu vou ajustar um pouco mais claro. Aqui tá bom. Vou fechar e vou adicionar um blend mode aqui. Vou deixar aqui no blend mode de cor. Tira um pouco da opacidade. Ali até ficar bem parecido com o fundo. E a diferença será essa. A caixa de som vai ficar um pouco mais azulada. O vermelho vai bater mais com o vermelho daqui. Seleciona a mãozinha aqui. Esse aqui é nosso fly. Se você quiser dar uma incrementada nele, quiser mudar um pouco o blend mode, você vai no ajuste aqui, sombras e realces. Pode estar dando um contraste maior aqui nele, né? Pode estar adicionando também um curves aqui, escurecendo um pouco, aumentando o vermelho da foto para parecer mais chamativo e vivo. O verde a gente pode estar tirando um pouquinho para ficar um pouco magenta. E o azul a gente pode estar aumentando para dar um color grade legal. Aumentar só um pouquinho mesmo. Aqui a gente pode estar agrupando e escrevendo aqui ajustes, né? É uma camada só de ajuste, era assim, ficou assim. Então fica bem interessante. Esse aqui é nosso fly. Então isso aqui, pessoal, você pode estar fazendo arte em qualquer programa. Você pode surgir um programa hoje, amanhã você já pode estar fazendo arte nele, sem se preocupar muito com se o programa é bom, se o programa é ruim. Todos os programas são bons. Dificilmente eu vejo um programa de edição de imagem ruim. Então, se você já sabe os fundamentos, se você já estudou color grade, composição, se você sabe como cortar uma imagem, futuramente eu vou estar mostrando como cortar uma imagem aqui no Affinity. Se você sabe como fazer uma manipulação de imagem e os fundamentos dela, você não precisa se preocupar com o programa. Você apenas aplica os fundamentos que você sabe e com certeza o resultado vai sair incrível de acordo com o que você sabe. Então, cara, o que eu indico é estudo básico, estuda os fundamentos mesmo, estuda cores, composição, regra dos textos, estuda a proporção áurea. Sai estudando tudo que é teoria, porque isso só tem a acrescentar mesmo no artista. Não importa o pincel, como eu falo, um pintor de verdade ele pinta até com tinta natural, se não tiver tinta óleo. Então a dica que eu tenho é essa.
vou encerrar aqui, tô meio gripado e nem vou falar muito. Então, até mais, pessoal, até o próximo vídeo. E se inscreve no canal, compartilha com seus amigos para que esteja divulgando o canal e que eu possa estar criando mais conteúdo desses para ajudar vocês. Minha intenção é ajudar o pessoal que está iniciando aí a conseguir fazer um trabalho legal. Vou estar disponibilizando esses arquivos aqui para vocês usarem e estar treinando aí na casa de vocês também. Então, valeu, até mais, hein?